Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à 7ª edição do nosso Congresso Cabelo e Ciência da Inoar. É um prazer receber vocês aqui nessa edição em formato de webinar, acessível para levar conhecimento, informação a todo mundo. O evento de hoje tem a participação de especialistas que vão falar sobre cosméticos naturais. E a gente também vai apresentar algumas tendências do setor. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês. Nossa plataforma de webinar é diferente das reuniões de Zoom. E se vocês tiverem dúvidas durante as palestras, por favor, eu peço que coloquem as dúvidas no botãozinho de QIA, que aparece na barrinha de ferramentas da plataforma. Tá? Não utilizem o chat para essas dúvidas, tá? Porque elas vão estar concentradas no botãozinho de QIA. Durante a transmissão de hoje, a gente vai ter alguns sorteios, tá? A gente vai sortear produtos da Inoar. Então, em alguns momentos, vocês vão ver um QR Code, um código no canto da nossa tela. Então, eu peço que vocês apontem o celular para este botãozinho que apareceu aí, ou então, utilizem o link que está no chat, tá bem? Mais um recado importante, compartilhe a presença de vocês nas nossas redes sociais, porque a nossa equipe está doida para fazer um repost da participação de vocês, tá bem? Eu vou começar, então, convidando a nossa anfitriã, Inocência Manuel, que é a cofundadora da Inoar Cosméticos, diretora de marketing, criação e desenvolvimento. Conhecida como alquimista dos cabelos, Inocência Manuel revolucionou o mercado da beleza no Brasil ao criar produtos com performance e identidade únicas. Inocência é autora das publicações Desvendando os Segredos do Argan e da coleção Manual dos Cabelos. Atua como palestrante nacional e internacional e detém os títulos de presidente da OMEF, Organização Mundial do Empreendedorismo Feminino, e embaixadora da Paz, pela Associação das Mulheres pela Paz Mundial, uma ONG internacional reconhecida pela Assembleia da Organização da Assembleia Geral das Nações Unidas, além de ser a fundadora do projeto social Beleza Solidária, cujo principal objetivo é capacitar pessoas de comunidades menos favorecidas, além de organizar ações solidárias em situações emergenciais, no Brasil e no mundo. Para falar sobre as tendências de mercado, o que estamos fazendo e para onde vamos, eu chamo então Inocência Manuel. Olá, bem-vindos à 7ª edição do nosso Congresso Cabelo e Ciência. Em tempos tão incertos, fazemos questão de levar informação a vocês, como sempre fizemos. E estamos contando com a tecnologia para isso. Desde que fundamos a Inoar Cosméticos, faz parte dos nossos valores o respeito à vida humana, ao meio ambiente e aos animais. A Inoar cria produtos 100% veganos, ou seja, aqueles produzidos sem ingredientes de origem animal e sem testes em animais, algo que jamais passou nos nossos laboratórios. Mas sentimos que ainda há muito a ser esclarecido sobre os termos vegano, natural, orgânico, e por isso temos convidados que vão abordar, estes temas. Nesta abertura, eu quero falar a vocês das tendências do mercado, para onde ele caminha, o que estamos fazendo e para onde vamos, com breves relatos que antecipam o futuro e o que certamente vão contribuir para o desenvolvimento não somente profissional, mas também de um mundo melhor. A relação do consumidor com as marcas e seus produtos está mudando. Eu costumo dizer que criar produtos que mantenham uma relação de respeito com o ambiente e as pessoas não é mais uma tendência, mas é um caminho sem volta.
e as pesquisas apontam para essa direção. 37% dos consumidores do Reino Unido levam em consideração se um produto é ou não testado em animais. 56% dos americanos deixam de comprar produtos se acharem que eles não são éticos. E 29% dos brasileiros preferem comprar produtos de empresas com práticas sustentáveis. Hoje, sem dúvida alguma, há uma crescente preocupação em relação ao consumo consciente e o que os produtos que essas empresas disponíveis no mercado realmente oferecem. Se hoje o consumidor está cada vez mais atento, é nosso papel saber comunicar. A beleza correta não se limita apenas ao que está dentro dos produtos, mas também à informação. Na Inoar, há alguns anos, nós já mudamos todo o padrão de nossa embalagem para que as informações sejam acessíveis aos consumidores de todas as gerações. Além da composição, você pode identificar nos nossos rótulos os selos que identificam com muita clareza que o produto é vegano, botânico, livre de crueldade animal, e ainda criamos em nossos canais campanhas de incentivos à reutilização de embalagens. Em nossa linha Go Vegan, nós fomos bem além. Nós informamos a nossos consumidores que os produtos foram formulados para enxágue rápido, dessa forma reduzindo assim o tempo de consumo de água e energia no banho. As empresas e os consumidores vão adotar novas maneiras de criação, produção, vendas e consumo nos próximos anos. Em uma época de incertezas, vamos dar mais importância aos 4 Cs: conexão, conservação, comunicação e comunidade. A nova geração de consumidores é responsável por 2/3 do poder de compra global. E as percepções e crenças dessa geração impactam diretamente em sua tomada de decisão quando se trata de escolher quais produtos consumir. Suas escolhas refletem suas preocupações com a crueldade contra os animais, as emissões de carbono e a pressão sobre os recursos naturais que esgotam o planeta. Mas, se quisermos ir além do hoje, é preciso ficar de olho no que vem por aí. As pessoas estão questionando a base e as estruturas das sociedades em que vivem e estão pressionando instituições para resolver a causa dos problemas, não apenas os sintomas. Hoje, a beleza inclusiva se tornou uma palavra da moda, abrangendo novos mercados que estão se tornando cada vez mais importantes para o setor de beleza. E isso é coisa que a Inoar vem fazendo desde 2015, quando lançamos a campanha #diferente, com pessoas reais e suas características que são suas e belas. Uma atleta cadeirante, uma atriz com síndrome de Down fazem parte das nossas campanhas. O bem-estar se tornou uma parte importante da beleza e a pandemia impulsionou o conceito de saúde com foco no bem-estar mental. Uma pesquisa descobriu que 38% das mulheres nos Estados Unidos estão interessadas em produtos de beleza que reduzem o estresse e a ansiedade. Todas as empresas regenerativas estão criando um futuro sustentável,
é o consumismo ético que está impulsionando esta demanda por cosméticos veganos. A verdade é que os testes em animais não são mais tolerados. A indústria da beleza ainda tem muito a oferecer. Veganismo, direitos dos animais, sustentabilidade e preocupações éticas são questões que estão aqui para ficar. Destaco por fim a era de uma nova comunicação com os consumidores. E falar, mostrar, ensinar e vender precisam ser ações mais descomplicadas. Nós estamos numa era muito mais digital do que há 2 anos. Vimos um grande crescimento em vendas e relações online. Hoje, nós temos que ter ferramentas muito mais rápidas e diretas. E mais humanas também. A computação em nuvem democratizou o acesso à tecnologia e possibilitou um salto na inteligência artificial. Nós temos que lembrar que as relações das marcas ou dos serviços com seus clientes precisam ser sempre revistas. Pois, da mesma forma que as tecnologias estão evoluindo, as pessoas também estão. O futuro, como estamos vendo hoje, tende a ser mais correto, mais ético, mais transparente, mais tecnológico, com mais ciência, mais estudo, mais inclusivo, mais responsável e sustentável. E é para lá que eu vou. Obrigada. Muito obrigada, Inocência Manuel. E agora chegou a hora de sorteio. Se você ainda não está participando, procura o link aí no chat, tá bom? Ou aponta o seu celular para esse código que vai aparecer na tela para você participar, tá bem? Conseguem ver o código? Então, tá bom. Eu vou chamar agora, então, uma palestra, enquanto vocês vão se inscrevendo aí no sorteio, tá bem? Eu vou chamar o nosso segundo palestrante do dia, que é o Io Takase. Ele é formado em comunicação social, vegetariano há quase 20 anos, vegano há quase 10 anos, atuante em causas desde a infância, como pessoas em situação de rua, refugiados, apoio a LGBTQIA+, proteção e resgate de animais de forma independente e, mais recentemente, foi o responsável pela campanha contra testes de cosméticos em animais no Brasil, em 2020. Com formação em acupuntura e shiatsu, realizou também ações atendendo moradores de comunidades. Então, eu convido, tenho o prazer de convidar o Io Takase. Olá, boa tarde. Agradeço a introdução, espero que todos estejam bem e dentro do possível seguros relacionado a essa pandemia. Bem, eu vou iniciar falando um pouquinho, bem rapidamente, sobre mim e sobre o tema que eu vou abordar aqui com vocês. A Ana já fez essa introdução inicial, e já fez um resumo bastante simples, e fica fácil de vocês entenderem. E a minha função aqui enquanto comunicador é justamente trazer essas informações de formas inteligíveis, e de fácil acesso a todos. Então, eu não vou ter um aprofundamento científico, porém vai ser o suficiente para vocês terem condições de analisar e exercer o seu poder de escolha e compra, ok?
Então, vou falar os tipos de cosméticos, testes de animais, métodos alternativos e legislação. Sobre mim, a Ana já falou, né, a formação acadêmica em comunicação social, tem esse lance da proteção animal, o ativismo, o veganismo, e mais recentemente na parte profissional somos responsáveis pela campanha Be Cruelty Free, no Brasil chamada de Liberte da Crueldade, que visa banir em definitivo os testes de comercialização de produtos testados em animais. Agora sobre os tipos de cosméticos. Cosméticos naturais, orgânicos, cruelty-free e veganos. Vamos lá. O que caracteriza um cosmético natural? O cosmético natural, por si só, né, pelo nome já diz que ele é livre de corantes, livre de transgenia, livre de qualquer aditivo ou qualquer insumo que seja artificial ou que tenha sido alguma manipulação que fuja da naturalidade do produto. Mesmo que ocorra alguma manejo, né, ou dentro do extrativismo, alguma ação química, ele não pode ter uma contaminação no produto. Ele tem que se manter íntegro. Então, um produto natural, ele é cruelty-free? Nem sempre. Ele é orgânico? Nem sempre. Ele é vegano? Nem sempre. Eu já vou contextualizar isso melhor no final. O produto orgânico ele deve conter 95% na sua composição, seja ela vegetal ou animal, de produto livre de qualquer coisa que seja transgenia, por exemplo, e a sua composição, como eu falei, 95%, seja natural. Nem sempre vai ser cruelty-free, ele deve ser natural sempre, e nem sempre ele vai ser vegano. Esses outros 5%, por exemplo, eles podem ser compostos de água ou outros ingredientes naturais. E deve seguir à risca a ecorregulamentação europeia ou as diretrizes do Programa Nacional de Orgânicos. Agora a parte do cruelty-free. Um produto cruelty-free, ele nem sempre vai ser natural, nem sempre vai ser orgânico e nem sempre vegano. E aqui eu já vou contextualizar um pouco melhor depois. Basicamente, o produto cruelty-free é aquele produto que não é testado em animais. O produto vegano, como eu falei anteriormente, nem sempre o vegano vai ser cruelty-free. O vegano pode não ser cruelty-free, mas eu vou contextualizar. Ele nem sempre vai ser orgânico e nem sempre vai ser natural. O que eu quero trazer para esse raciocínio é que vocês entendam a diferenciação de um cruelty-free nem sempre ser vegano e de um vegano nem sempre ser cruelty-free. Se a gente for pegar pelo viés do veganismo, um produto cruelty-free, ele já não demanda teste, não pode ser testado. E um produto vegano, idem. Porém, não necessariamente um produto composto apenas de insumos, ingredientes vegetais, quer dizer que ele não houve teste. Por quê? Se você pega um produto, vamos supor, acabado, e você verifica ali, ele fala, esse produto ele é livre de crueldade, ele é vegano, a gente está falando do produto em si. Porém, se a gente for verificar cada um dos ingredientes e verificar a cadeia de suprimentos ou a cadeia de produção, é necessário entender se cada um daqueles ingredientes dentro da composição, se ele também não foi testado. Obviamente que cada uma das certificadoras e cada uma das marcas, elas têm o seu modus operandi, assim como a forma como eles têm os seus critérios próprios. Então, assim, um produto vegano, composto basicamente de vegetais sem nada de insumo animal, ainda que só vegetais, ele pode ter em algum momento sido testado. Por isso que, se a gente fosse seguir o critério do veganismo, obviamente ele não seria testado. E por isso que eu coloquei ali, sinalizei como nem sempre por essa questão. Então, a gente tem que estar sempre atento, a dona Inocência falou agora há pouco, né, da questão dos critérios, das rotulagens e principalmente das certificações. Eu posso voltar mais para frente para falar das certificações. Importante dizer, por que da questão do cruelty-free? Deixa eu voltar aqui. O termo cruelty-free, ele nasceu, na verdade, na indústria, praticamente cunhado na indústria dos cosméticos. Ele vem da década de 70, através de uma publicação da Animal Liberation, do filósofo australiano Peter Singer, que empoderava o movimento, né, esse movimento dos animais, de defesa dos animais e contra testes, que na verdade não estava relacionado naquele momento com o veganismo, mas sim da questão da indústria. E ficou muito famoso através das ONGs, ação das ONGs internacionais, como PETA
e Lipinbani, que falava justamente desse empoderamento, da liberdade dos animais de não testagem. Então a gente pode assumir, né, que ele foi praticamente cunhado dentro da indústria e todas as marcas, as empresas começaram a dizer não testem animais, sou cruelty free. Por isso que muitas vezes rola esse ruidinho, né, de influenciadores, das pessoas do veganismo estarem falando que automaticamente um produto é vegano ou cruelty free se assume como vegano. Então vamos lá, sobre os testes. Os testes mais comuns são LD50, DRASE e vivissecção. A vivissecção, na verdade, não é um teste. Eu coloquei aqui só para exemplificar, que eu vou falar mais à frente, que nada mais é do que abrir um animal vivo e verificar o que está acontecendo dentro dele, né, depois de ter alguma ingestão de alguma substância ou aplicação de alguma substância. E aí ver quais são as reações daquele organismo vivo. O LD50 é o Lethal Dose 50 ou dose letal 50, que após um grupo de animais ingerir uma determinada substância, eles verificam se essa dose letal leva à morte a 50% dessa população. Exemplo, tenho 100 camundongos, 100 ratos. Faço a ingestão de uma determinada substância e verifica se ocorreu a morte de 50 indivíduos dessa população de 100. Vou deixar já bem claro que todos esses testes, não só os que eu vou mencionar, eles são feitos através de meios bastante cruéis, porque não existe nenhuma minimização da dor ou dessensibilização. O teste DRASE, inclusive, já foi banido, e é aquele que é comum, que muitas pessoas já conhecem, que é o que utiliza os coelhos, né, por ter os olhos grandes, pinga substância nos olhos deles e verifica quais são as reações. Então, vermelhidão, a coceira. Muitas vezes o olho acaba sendo corroído, causa cegueira e ele pode chegar até saltar do fora, né, para fora do globo ocular. Como eu falei, não existe nenhum efeito sedativo para isso ou anestésico. As espécies mais comuns são ratos, camundongos, porquinhos da Índia e coelho. Por quê? Porque são animais de fácil manejo, são pequenos, se reproduzem muito rápido, em grande quantidade, e eles são dóceis, eles não reagem. A exemplo do coelhinho, por exemplo, no olho, trava o olho do animal aberto, ele fica sem piscar, e aí pinga aquela solução ali, né, faz aquela inserção da solução, e imagina, você não consegue coçar, você não consegue piscar, e isso pode durar dias, semanas, meses, depende da substância. Obviamente todos esses animais são levados a óbito. E devido ao controle dentro dos climatérios, porque esses animais acabam se reproduzindo dentro desses ambientes laboratoriais, os animais não conhecem o que é, por exemplo, a luz do sol, o que é a grama, como está na foto aí. Eles só conhecem aquelas paredes brancas e a luz artificial. Então, eu posso afirmar para vocês que a indústria de cosméticos, infelizmente, é uma das mais cruéis que a gente tem no mundo. Métodos alternativos. Aqui também eu coloquei alguns que não necessariamente são métodos alternativos, mas só por citação, como eu falei em slides anteriores, porque eu mencionei vivissecção. A vivissecção, né, então a gente tem a vivissecção, por exemplo, no ex vivo, que nada mais é que eu abri um animal e eu tiro, por exemplo, o coração dele e verifico quais são as reações dentro daquele coração, com o animal ainda vivo. Em algumas situações ele é reintroduzido no animal, né, mas muitas vezes acaba acontecendo o óbito logo depois disso. Em químico, são reações químicas dentro de um determinado tecido. Em vivo, como eu falei, justamente em animal vivo ou tecido vivo, e aqui a gente entra de fato nos métodos alternativos. In vitro, que daí é reprodução celular em laboratório, cultivo de células, ou através de banco de pele, né, ou de pele reconstituída, que pode ser obtida através de cirurgia plástica, né. E o in silico, que são métodos computacionais, que fazem todos aqueles cálculos matemáticos, verificam essas informações, fazem projeções, análise e obtêm isso através desses dados do computador. O organochip, que são a reprodução dos órgãos ou de um sistema, exemplo, como eu falei, do coração, pode ser o coração e verificar se tem alguma alteração cardíaca, ou do sistema cardíaco. E aí são todos esses dados ficam armazenados nesses chips e depois são coletados para serem interpretados. E um dos mais palpáveis e acessível para qualquer um de nós seria literatura, bibliografia e banco de dados. Ou seja, tem substâncias que já foram testadas há décadas,
e aí você, consultando isso, não há necessidade de uma retestagem ou verificar, porque já consta isso, né, de forma bibliográfica. Agora a gente vai para a parte da legislação, e aqui também acontecem alguns, de forma um pouco mal interpretada, ou alguns equívocos. Porque eu já vi muitas pessoas, né, como eu disse anteriormente, influenciadores ou pessoas dentro do meio de proteção animal, veganismo, ou da cosmética, falando que no Brasil é proibido os testes. Isso não é verdade. A gente tem leis municipais e leis estaduais. No Brasil a gente já tem 10 estados, e mais o Distrito Federal, que proibiram os testes e produtos comercializados, né, que foram testados. Como eu falei, não tem uma lei federal. A gente tem as leis municipais ou estaduais. Apesar de não existir uma lei federal, o Brasil não exige teste, apesar de ainda testarem. Existem alguns projetos-leis que estão parados desde 2013. Tá? Eu vou falar um pouco mais desse que é o PL 70/2014, que está relacionado com a campanha a qual eu participei, que é a Be Cruelty Free, né, que é internacional. No Brasil ela é conhecida como Liberte-se da Crueldade, que visa fazer essas alterações na legislação e proibir, em definitivo, em território brasileiro como um todo, né, como uma lei federal, os testes e comercialização de produtos testados em animais. Por si só, na nossa Constituição, ela já fala de alguns pontos em relação à crueldade, maus tratos, mas não é muito clara, né? Tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas, e as nossas leis, infelizmente, a legislação ela é permissiva. Né? Então, assim, já tem uma predisposição, né, de permitir que esses espaços sejam preenchidos e feitos com essa questão dos testes. E, para vocês terem uma ideia, fala-se, né, de que não pode causar dor e sofrimento ao animal na nossa legislação. Porém, não se fala da presença e da utilização de métodos alternativos. Então, apesar de existirem normativas, ali eu mencionei a CONSELA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, a gente ainda não tem isso como uma lei federal. E no mundo, a gente não tem uma lei, digamos, mundial, né? Cada país tem as suas leis. Mas a gente tem a OECD, que é a Organization for Economic Cooperation and Development, que ela tenta normatizar, né, colocar alguns pontos, que é levar para o lado dos testes alternativos, e pensando principalmente nessa pauta do 3R, que eu coloco no slide, que é Replacement, Reduction and Refinement, que é substituição, redução e refinamento. Não só para métodos alternativos, mas também, enquanto não existir determinados métodos, né, que possam ser substitutivos para esses testes, em definitivo, que tenha a redução do uso dos animais, ou que tenha de quantidade do uso de animais, ou minimizar a questão de dores, né, da dor que o animal tem nesse sofrimento todo. 40 países já são cruelty free, e eles já proíbem teste de comercialização de produtos testados. Agora tem a questão do fator China, que sempre aparece, né, na pauta quando a gente fala de cosmética e teste em animais. Nesse ano de 2021, muitas pessoas, né, voltando, influenciadores, pessoas do meio, começaram a publicar e dizer que havia sido proibido os testes na China. Isso não é verdade. Tá? Tá um pouco equivocada essa informação. Por quê? Vamos contextualizar. Cosméticos de uso comum. São pele, maquiagem, cabelo, unhas e perfume. Cosméticos de uso especial, protetor solar, branqueador, tintura e novos ingredientes ou eficácias. O que acontece na China? Desde 2014, os produtos de uso comum fabricados e vendidos na China não exigem testes em animais. Então vocês veem que é 2014, a gente não está falando agora de 2021. Teve um hiato aí desses 5 anos que eles foram se adaptando, as empresas foram se ajustando. E aí, com essa evolução, em 2019, a China anunciou a proibição, né, e aprovou os métodos alternativos. Esses métodos alternativos eles são validados, tá? Eu falei no slide anterior de alguns métodos, esses métodos já estão reconhecidos e validados. E aí, 2021, que teve essa publicação, eles deixam de exigir testes para importados de uso comum. Então, aí eu acho que teve esse ruído das pessoas já dizerem e assumirem que estavam proibidos os testes na China, mas era questão de uso comum. Mas tem mais alguns adendos, vamos lá. A venda, se for em Hong Kong e apenas online, direto ao consumidor, não exige testes.
Os testes em animais são exigidos apenas para cosméticos importados e vendidos na China. E se o produto for importado ou feito na China, ele pode exigir teste pós-comercialização. O que é isso? Ainda que o produto não exija teste, se a pessoa comprar esse produto e ela tiver uma reação e reclamar com as autoridades e alegando que foi aquele produto, eles vão recolher esses produtos e esses produtos serão testados, ainda que os testes não sejam exigidos. E apesar de criticarem muito essa questão da China, a gente teve uma evolução muito grande, porque a China é a número 1 no mundo, né, assim, de produtos, né, de consumo, e pelo tamanho e comercialização, e pela quantidade de animais que são utilizados. Por que isso? Porque eles aumentaram a exigência para esses produtos que vão ser vendidos e comercializados na China, solicitando cada vez mais as certificações e laudo. Então isso nos ajuda no processo para assim, abolir em definitivo esses testes. O Brasil, só a título de curiosidade, o Brasil é o top 4 de consumo de cosméticos no mundo e o top 7 nos testes em animais. Um dado bastante relevante, para vocês terem uma ideia, 192 milhões de animais são mortos por ano no mundo inteiro, na indústria, seja em pesquisas, nos testes em cosméticos ou envolvendo qualquer outro teste que eles utilizem em animais. Já encerrando, eu quero trazer para vocês um apelo e solicitar um exercício de reflexão. E propositadamente eu coloquei a foto do meu filho mais velho, que é o Cocum, que é esse gatinho preto, que eu o resgatei em frente de casa com 3 meses, hoje ele tem 6 anos. Né? Que é para vocês repensarem o ciclo de empatia e consumo. O que é isso? É muito fácil a gente olhar para um gato, um cachorro e se sentir comovido e querer defendê-los. A exemplo, por exemplo, do que acontece no festival de Yulin, que é aquele festival que acontece na China, que é o consumo de gatos e cães, né? O pessoal promove essa matança para consumir os animais. Outro exemplo é o que acontece também, se a gente olha quando fala em teste de ratos e camundongos e fala de coelhos. A gente se compadece muito mais quando fala no coelho do que um rato e camundongo, porque nós somos doutrinados, ensinados a enxergar dessa forma. Então, pensando no seu ciclo de empatia, né, e pensando no seu consumo próprio, cosméticos, alimentação, vestuário, para a gente tirar esse bloqueio e olhar de uma forma mais ampla, que é uma forma da gente quebrar todos esses paradigmas, principalmente que a gente está passando por esse momento, né, luta de minorias, etc. Então eu peço para vocês que verifiquem a questão do especismo, que é isso que eu estou dizendo, que é um termo análogo ao sexismo e ao racismo. Então eu agradeço a oportunidade no ar de estar aqui, né, espero ter contribuído com vocês. Sei que foi muito rápido. Vocês me encontram nas redes sociais como Veg Samurai. Fico à disposição. Questione também a questão pandêmica. Usem álcool, sigam os protocolos de saúde, não deixem de usar máscara. E muito obrigado. Obrigada, Yotakaze. Eu quero lembrar que a gente está em ambiente controlado aqui, estamos com distanciamento e só por isso a gente está fazendo essa transmissão sem máscara, tá bem? Agora a gente vai fazer o sorteio, a gente vai realizar o sorteio, mas só para quem se cadastrou ali pelo nosso código que está no cantinho da tela. Então é apontar o celular ali para esse QR Code ou pelo link que está no chat para ganhar produtos Inoar. Todo mundo pronto? Podemos fazer o sorteio? Vamos lá, então. Boa sorte! Vamos lá. Valendo. Muito bem. Raquel Arthur Azevedo, você ganhou uma cesta de produto Inoar. Tá bom? A nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Para combinar a entrega desses produtos. E agora eu chamo mais uma palestra que tem tudo a ver com o que a nossa fundadora, a cofundadora da Inoar, Inocência Manuel, antecipou lá na primeira palestra, que são as tendências, tá? Agora é mais focado em ingredientes presentes em fórmulas cada vez mais verdes. Tá? Eu convido a Mariana Zaroni, da Akia, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Farmacêutica industrial formada pela Universidade Anhembi Morumbi
Iniciou sua trajetória profissional no segmento cosmético há mais de 20 anos. Já atuou na área de pesquisa e desenvolvimento, aplicação de matéria-prima e assuntos regulatórios em empresas como Univar, Anvisa e a Kia. Atualmente faz parte do time de marketing da Kia, como especialista de produto, atuando na promoção de ativos e ingredientes voltados para o mercado cosmético. Muito obrigada, Mariana Zaroni. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Kia para falar um pouco de ingrediente, um pouco de cosméticos e do nosso trabalho. É um prazer ter recebido esse convite, estar aqui com todo o time da Inoar e também com vocês que estão nos assistindo. Bom, nós vamos falar um pouco desse tema, né, dessa tendência de vegetalização que a gente tem visto tão forte no mercado cosmético. O tema da nossa apresentação é Go Green, que é esse caminho, né, ao cosmético mais verde. Aqui dentro dessa visão holística, né, então de cuidados pessoais e preservação do planeta, então eu cuido de mim, mas eu também cuido do planeta, né? Então a ideia realmente é que a gente consiga olhar dessa forma global. Eu quero começar falando um pouquinho da Kia, para quem ainda não nos conhece. Nós somos uma indústria química que é 100% nacional, que cria e desenvolve ingredientes para o mercado cosméticos desde 1984. A gente está presente em mais de 20 países e, como já foi dito anteriormente, essa questão do bem-estar está muito forte, né, dentro dos produtos cosméticos, e o nosso propósito é desenvolver a ciência do bem-estar para a sociedade. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve matérias-primas para serem transformadas e levar bem-estar para as pessoas, para os indivíduos. A nossa unidade fabril está localizada em Guarulhos, né, aqui na Grande São Paulo. A gente tem uma planta fabril bem completa. A gente recém-inaugurou um centro de pesquisa e tecnologia que tem mais de 400 metros quadrados, e nós também somos representantes exclusivos de algumas marcas internacionais que são bem conceituadas no mercado. Então nós fornecemos ingredientes cosméticos para a indústria de produtos cosméticos acabados. Eu gostaria de convidar vocês também para conhecerem o nosso site www.akia.net e também para nos seguirem no Instagram. O nosso Instagram é Akia Química, onde a gente coloca um pouco das tecnologias que a gente trabalha e também informações sobre o mercado e atualidades para a gente se manter bem informado sobre o que está acontecendo aí no mundo. Bom, vamos falar um pouco então dessa tendência, né, da vegetalização, o Go Green, esse mercado verde. Então, onde a gente pensa no cuidado do corpo e também na preservação do planeta. Então, a gente vê essa tendência aparecendo em diversas áreas envolvidas na nossa vida. Então, primeiramente, a gente vê essa alimentação mais saudável, aumento de vendas de produtos orgânicos e veganos. A gente vê isso na segurança, de uma forma geral, né? Começando com a parte da alimentação também, seguindo para o cuidado pessoal, né? Então, através, por exemplo, de aplicativos do smartphone, por exemplo, que possuem a rastreabilidade do produto, então a gente consegue ver de onde esse produto veio. As certificações, né, que é um caminho que o Brasil ainda está no início, mas a gente já tem algum caminho percorrido, né, e que realmente vem se fortalecendo e crescendo bastante. E também a retirada de ingredientes polêmicos. Então, a ideia é que realmente qualquer tipo de ingrediente que tenha algum tipo de restrição, que realmente a gente tire ele do nosso produto cosmético para que o nosso consumidor não corra nenhum tipo de risco.
A gente vê também essa movimentação em relação à poluição também, né? Então, esse universo verde, ele tem que fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Então, aqui também na parte de carros, a gente vê o aumento de carros elétricos, né? E o interesse também das pessoas por isso. A parte de consumo de comida local, isso acaba sendo bem interessante, esse caminho de aproximar o produtor do consumidor, né? Por conta disso, a gente tem uma diminuição aí da poluição, do transporte, então realmente são ganhos em todos os lados. E a questão dos resíduos também, né? Então entra tanto na parte da alimentação, essa diminuição de resíduos e cada vez mais se aproveitar os alimentos, né? Principalmente tem se falado muito dessa questão dos vegetais, né, dos alimentos imperfeitos, né, que muitas vezes são descartados simplesmente por estar fora do padrão, né, então já existe essa preocupação. E também com produto cosmético, né? A questão da formulação, a gente está enfocando mais aqui, né? Com esse perfil mais verde, mas também tem a parte das embalagens, né? Então, a gente reciclar cada vez mais a embalagem que a gente utiliza, né? E esse movimento para a questão dos cosméticos recarregáveis, que ainda não é permitido aqui no Brasil, mas que ao redor do mundo já tem uma movimentação bem importante também, para se aproveitar cada vez mais a embalagem do produto cosmético. Então, a gente tem aqui alguns dados de pesquisas, né, que mostram que o consumidor, ele quer sim cuidar dele, ele quer cuidar do corpo, ele quer estar saudável, quer estar bonito, o consumidor é a consumidora, mas juntamente com isso, também quer preservar o planeta, né? Então quer ter atitudes que realmente sejam sustentáveis e que tenham essa pegada também mais verde. Bom, olhando para o mercado global, a gente vê que é uma movimentação então que realmente está acontecendo ao redor do mundo, né? O Brasil acaba sendo mais um país que está dentro de toda essa busca, né? Por essa vegetalização, por essa conscientização do cuidado com os animais, de não ter nenhum tipo de maltrato, como o Io falou aí antes de mim, nessa palestra tão esclarecedora aí que a gente teve. Então aqui a gente vê na Europa esse movimento, né? Então que os consumidores eles temem que os produtos naturais não sejam sustentáveis, então a ideia é que o produto seja natural, mas que ele tenha toda uma cadeia de produção, que aí vem desde do plantio, a colheita, a parte de produção, que ele realmente seja sustentável, né? Então que ele não vai causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Nos Estados Unidos também, as mulheres estão buscando produtos mais naturais. E aqui no Brasil, os consumidores também já entendem que vale a pena pagar, por exemplo, por um produto que já se conhece, por exemplo, da dieta, né? Então, um produto que já faz bem para mim ser ingerido, né? Então que eu faço questão de ter esse produto na minha dieta, por que não trazer esse produto para minha rotina de beleza, para minha rotina de cuidados pessoais, né? Então esse movimento já está bem forte aqui no Brasil também e ao redor do mundo. Aí um novo conceito que tem surgido dentro do mercado cosmético é o conceito de Clean Beauty, que é um conceito bem inovador e que algumas marcas e fabricantes variam um pouco, né, do que eles entendem dentro desse conceito, mas a gente pode dizer que dentro do mercado está muito forte, o que está muito forte são esses 4 pilares, né, onde a Clean Beauty está baseada, que é a segurança, então que realmente esse produto não vai causar nenhum tipo de dano ao consumidor, a quem vai utilizar, e até pensando também na cadeia de produção, né, que ele seja um produto seguro também para ser manuseado. A parte da ética, né, que tem que vir também desde a concepção do produto até o produto final. A sustentabilidade, então sempre pensando no meio ambiente, né, e não simplesmente trazer um produto que seja de origem vegetal, então que será bom para o consumidor, né? Então é interessante ter no produto cosmético, mas sempre se considerando como que esse produto é produzido, né? De onde ele vem, qual é a forma que essa matéria-prima vai ser tratada, né? Sempre tendo esse conceito da sustentabilidade muito, muito forte. E a questão da transparência.
Então, o consumidor tem cada vez mais exigido e as empresas têm se movimentado nesse sentido de realmente ter uma comunicação cada vez mais clara com o consumidor, e isso a gente vê em todos os canais, né? Então, tanto em redes sociais, como nos sites, né? Como nas lojas virtuais, e também na própria rotulagem do produto, né? Então, realmente mostrar para o consumidor o que aquele produto tem, né? Quais são as preocupações daquele fabricante quando ele concebeu aquele produto, né? Então, a ideia realmente é que os canais todos de comunicação estejam cada vez mais abertos e muito transparentes. Então, aqui a gente traz uma diferenciação bem breve, então, daqui da Green Beauty e a Clean Beauty, né? Então, aqui quando a gente fala na Clean Beauty, a gente realmente está falando de um produto limpo, né? Que realmente não tenha nenhum tipo de toxina, não vai causar nenhum prejuízo, né? A quem vai utilizar, isso, claro, de uma forma geral, mas aqui é bem focado nessa parte da transparência e da toxicidade, que não necessariamente ele precisa ser verde. Né? E aqui um produto verde vem bem no caminho do que o Will falou para a gente, ele já deu uma explicação bem completa do que é um produto natural, um produto vegano, vegetal e orgânico. Então, a gente consegue, sim, mesclar essas duas tendências, nessas duas linhas aí de pensamento, embora elas sejam bem próximas, elas têm alguma diferença. Mas o ideal é que a gente realmente busque o máximo de vegetalização possível, né? E também sempre focando na parte da segurança desse produto, para quando ele chegar à mão do consumidor. Bom, então, olhando um pouco para o mercado, a gente queria mostrar aqui, a gente trouxe aqui 3 exemplos de produtos da linha da Ainoar, que estão, assim como toda a linha, muito bem alinhado, né, muito de acordo com o que a gente viu até agora, né, de como o mercado tem caminhado. Então, a gente tem, primeiro, o conceito vegano muito forte, né, então, essa preocupação realmente com qualquer tipo de malefícios aos animais. A gente tem também a questão dos ingredientes naturais. O que é bacana aqui, que a gente tem aqueles ingredientes que já são muito conhecidos, então que já vem daquele tratamento que a gente fazia tempos atrás em casa, então o óleo de coco, por exemplo, o abacate, né, que já são produtos muito bem conceituados, né? E também a gente tem outros ativos aí mais inovadores, né? E também bem vegetalizados, como por exemplo o argan. E a Ainoar tem muito essa preocupação, especialmente com a questão dos maus tratos também aos animais, né? Então tem todos os seus selos de realmente não causar nenhum tipo de dano aos bichinhos e também de tirar da sua formulação, como a gente comentou, qualquer tipo de ingrediente que tenha alguma controvérsia, né, que possa causar algum dano, como é o exemplo dos sulfatos, né, alguns corantes, por exemplo. Então, a Ainoar já tem essa preocupação e traz de uma forma muito clara na sua comunicação da rotulagem de produto, quais que são os seus pilares, né, o que ela acredita e o tanto que ela se preocupa com o seu consumidor. Bom, então entrando nesse conceito de Clean Beauty, eu queria dividir com vocês alguns ingredientes que entram numa formulação cosmética e que fazem parte de produtos da Ainoar. Queria compartilhar, a gente vai falar de uma forma bem breve, bem sucinta desses produtos, mas a ideia realmente é que vocês conheçam um pouco dessas tecnologias. Então aqui dentro dessa Green Beauty e dentro de uma formulação a gente tem os ativos, né? Então a formulação ela tem alguns ingredientes que vão que são de base, vamos dizer assim, né, são a base do produto, e a gente tem os ativos, né, que vão ter a atividade que a gente espera, né. Essa base de produto também pode ser uma base que já tem algum tipo de funcionalidade, né, então que já vai trazer alguma atividade, e os ativos realmente vão ter essa performance mais diferenciada. Um produto que a gente destacou aqui hoje é o Fiber Care X.
ele é um produto que vai tratar profundamente da fibra capilar, e dessa forma ele vai trazer um resultado imediato sobre a superfície da fibra, como a gente vai ver, inclusive, num dos testes que a gente destacou que foram feitos com o produto, que apenas com uma aplicação a gente já consegue ter um resultado bem interessante. E aqui a gente fala bastante do conceito de liberdade capilar, porque esse produto ele vai agir sobre a fibra, independente do que a gente fala da configuração desse cabelo. Então, se esse cabelo é um cabelo cacheado, é um cabelo liso, é um cabelo grisalho, é um cabelo branco, e também do estado do fio. Então, se ele sofrer algum tipo de processamento, então se ele tem um alisamento, se ele tem uma tintura, se ele tem uma descoloração, o Fibercare X ele vai conseguir atuar de acordo com a necessidade de cada fio, né? Independente da maneira como ele se apresenta. E aí a gente vai ter todos aqueles benefícios que são desejáveis, como a hidratação, a maleabilidade, o brilho e a maciez. Aí a gente fala um pouquinho, bem por cima da composição dele. Então ele traz ativos que são altamente hidratantes e reconstrutores, como o xilitol, que é um açúcar de origem vegetal, e também um hidrolisado proteico de origem vegetal também. E eles estão imersos em um sistema carreador, que é formado por bioésteres de origem vegetal. Aí a gente tem girassol, oliva, jojoba, arroz, que são altamente nutrientes, e além deles serem um veículo para esses ativos, eles também vão agir como carreador, permitindo que esses ativos cheguem até o interior da fibra, que isso é um grande desafio, que o ativo não fique só sobre a superfície da fibra, mas que ele consiga atingir a fibra profundamente, dessa forma ele consiga fazer essa reparação no fio, esse tratamento do fio de cabelo. A gente destacou aqui um teste que foi feito com apenas uma aplicação de shampoo, condicionador e creme de pentear com o ativo, e a gente já teve com apenas uma aplicação uma melhora na resposta de brilho. Então a gente teve um aumento de 9% no brilho desse cabelo, e é um cabelo ondulado, né, que é um cabelo que tem, a gente tem um pouco mais de dificuldade de mostrar essa resposta de brilho, até pela própria configuração dele. Então aqui a gente conseguiu realmente mostrar que o Fibercare consegue melhorar esse brilho do cabelo. Aí o outro teste foi feito em meia cabeça, né, que a gente costuma falar. Então foi feito numa voluntária que tem um cabelo cacheado, e a gente tratou meia cabeça com produtos que continham Fibercare X, e a outra metade da cabeça com os mesmos produtos, mas sem o ativo. E a ideia aqui foi realmente acompanhar como esse cabelo ia se comportar depois de 24, 48, 72 horas, que acaba sendo também uma característica importante do consumidor agora, que está preocupado com essa questão do meio ambiente, de preservação, até inclusive de espaçar mais as lavagens de cabelo, né, por conta da questão da economia de água e de energia. Então aqui a gente mostrou que depois de 72 horas o cabelo com Fibercare X ficou muito mais alinhado, ficou com um aspecto muito mais bonito, com mais brilho, né, e também ele se apresentou de uma forma muito mais organizada, né? Então ele mostrou um resultado bem interessante, mesmo com todos esses dias, a pessoa dormindo e fazendo as suas atividades, ele conseguiu deixar esse cabelo com uma aparência muito mais bonita e saudável. O emoliente é um dos ingredientes da formulação, que ele vai promover aí uma melhora na maciez, ele vai inclusive contribuir com a própria hidratação, e ele vai trazer uma série de benefícios, né, para o fio de cabelo. E aqui o emoliente que a gente destacou foi o óleo de coco 100% natural, que o nome do nosso ativo é Polygreen Coconut Oil. Então o óleo de coco ele já é utilizado há muito tempo, né, então ele é um ativo já bem consagrado. O que é interessante é que ele vem de fonte natural, renovável, ele tem um processo de obtenção, que isso também é muito importante, o processo de obtenção que também é sustentável, também é ambientalmente amigável. Ele é muito rico, né? Então a composição dele explica por que ele é usado há tanto tempo, e ele é um clássico em produtos cosméticos, né? Porque ele possui ácidos graxos, ele possui antioxidantes, vitaminas, minerais, que vão promover os seus benefícios, que são a alta nutrição, a suavidade, a maciez. Ele vai também colaborar para o próprio sensorial, que é muito importante, né? Que esse cabelo tenha um sensorial agradável. Ele vai promover brilho, vitalidade.
vai inclusive também selar as cutículas, né? Então isso vai melhorar a parte das pontas duplas. Então ele é um ativo realmente, ele é um emoliente multibenefícios. Então, como eu falei, às vezes a base da formulação, mesmo sem a gente pensar no ativo, ela já vai trazer muitos benefícios para o fio de cabelo, como é o caso de uma base com óleo de coco. E aí, para finalizar, a gente queria mostrar um pouco do tensoativo aqui escolhido, né? O tensoativo, ele é responsável pela limpeza e pela espumação, quando a gente pensa num shampoo. E a gente tem alguns tensoativos que são mais agressivos, então que é o caso dos sulfatos, por exemplo, que a Inoar já não utiliza nos seus produtos, né? Então que eles podem causar algum tipo de irritabilidade, de ressecamento. E aqui se optou por utilizar um tensoativo muito mais leve, que é o lauril glucosídeo. Ele é de fonte natural, ele vai continuar trazendo uma espuma interessante, né? Um volume gostoso, uma espuma cremosa, mas ele é um produto biodegradável e que não tem nenhum tipo de componentes ali que possam trazer qualquer malefício para o consumidor. Então ele é um produto sem sulfatos e sem etoxilados. Então a gente consegue ter um shampoo muito mais leve, muito mais suave. Então, aqui eu finalizo a apresentação. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês e até a próxima. Eu quero agradecer a presença da Mariana e da Akia, que vieram somar aqui ao nosso 7º Congresso Cabelo e Ciência. Muito obrigada pela participação. E a gente tem mais um sorteio daqui a pouquinho. Só lembrando que para participar desse sorteio, você precisa apontar o seu celular para esse código que vocês estão vendo aqui na tela, ou para o link que está no chat, tá bom? E já já a gente vai rodar aquela roleta. Mas antes, eu queria dar alguns recadinhos. Já estão chegando algumas dúvidas, mas se vocês quiserem complementar, quiserem colocar qualquer outra observação, procura o botãozinho Q e A aqui da plataforma do Zoom. Vocês encontram esse botãozinho aí no dispositivo de vocês para mandar as perguntas, que o nosso pessoal está fazendo uma moderação. A gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente está fazendo uma seleção das perguntas assim que são as mais comentadas, as mais pertinentes, para a gente responder com a ajuda dos especialistas de hoje, tá bom? E o outro recado, não menos importante, que é: compartilhe a sua participação nesse congresso nas redes sociais, marcando @InoarBrasil. Então você vai lá, coloca no seu Instagram, no Story ou no Feed, que nossa equipe também está a postos para fazer esse repost, tá bem? Queria agradecer também a presença das meninas de Libras que estão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, o pessoal da Arte Libras, tá bom? Muito obrigada. E vamos para o sorteio? Podemos? Então vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que vai levar os produtos Inoar. Vamos lá, cadê a nossa roleta? Boa sorte, vamos lá? Valendo! Muito bem, um sortudo. José Alberto Marechiaro Tirapelli. Você ganhou esses produtos, uma cesta de produtos enorme da Inoar, e a nossa equipe vai entrar em contato com você para combinar essa entrega, tá bom? Parabéns. Muito bem, a gente vai ter a última palestra agora, que tem como foco a cadeia de fornecimento responsável, tá? A minha convidada é sócia consultora da empresa Logiquali, especializada em soluções logísticas, administrativas e regulatórias em supply chain e projetos de compras sustentáveis, com ênfase no segmento de cosméticos. Como profissional de logística, ela liderou o supply chain de empresas como AstraZeneca, Eurofarma e Indusquima,
e como administradora de empresas, prestou serviços como secretária municipal de saúde e secretária municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e renda, com destaque para a geração de trabalho e renda, apoio ao empreendedorismo e a formação profissionalizante em município da Grande São Paulo. Com vocês, então, a senhora Jacira Moretti Iamundo. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação fazer parte desse evento promovido pela Inoares, 7º Congresso de Cabelo e Companhia, Cabelo e Ciência. E foi muito honroso esse convite, porque temos a oportunidade de trazer de que maneira a cadeia de suprimentos pode contribuir. Foi altamente motivante a palestra proferida pela nossa cofundadora, a dona Inocência Manuel, quando ela fala de sua responsabilidade em todas as dimensões do negócio. E na medida em que nós fomos conhecendo aquilo que o Will trouxe para nós, quantas informações voltadas para o conhecimento daquilo que nós estamos usando, e também da nossa colega, da Ana, que trouxe da Kia, o que os fornecedores estão trabalhando para atender essa necessidade. Ela é mais premente nos nossos tempos, tá? Então, quero agradecer a apresentação que a Ana fez e trazer para vocês a área de suprimentos, a área de supply chain, como é que ela se integra nesse objetivo tão profundo e tão grande trazido pela fundadora, que na verdade expressa o desejo do consumidor, expressa os nossos desejos para os nossos tempos. Então, o nosso tema de hoje é sustentabilidade na cadeia de fornecimento de cosméticos. Por quê? Né? Por que a dona Inocência, o Alexandre, porque os fundadores trouxeram para esse congresso esse tema, né? Buscar compras sustentáveis. Ora, não é possível, as empresas, elas precisam, é um momento em que somos uma cadeia, tá? É preciso que todos os elos desta cadeia estejam preparados para atender, senão o trabalho vai ficar incompleto e ele simplesmente não é possível de ser realizado. Vamos entrar em especificidades de compras. O que é exigido normalmente de compras? Que você traga os menores custos, que você traga o produto de qualidade nos menores prazos possíveis sempre. E muitas vezes é negligenciado, nós sabemos que é negligenciada a questão do envolvimento com as necessidades sociais e ambientais. Por isso, falar de sustentabilidade em suprimentos, em toda a cadeia de suprimentos, ela é necessária. Hoje, esta preocupação está sinalizada pela sigla ESG, o Environmental, Social and Governance, ou meio ambiente, social e governança. E ao longo do tempo, este assunto foi trazendo diversas siglas, mas a necessidade é uma só: trazer e oferecer produtos sustentáveis. E o que é que compõe? Nós vamos refletir um pouquinho sobre quais são os eixos que compõem a sustentabilidade de uma empresa, de um negócio. Então, quais são as disciplinas que compõem esse termo? Nós estamos falando aqui da gestão ambiental, este cuidado com as fontes renováveis, com a reciclagem, com a segurança e a saúde do trabalho. Não se pode mais pensar em fazer atos
ou instalações ou equipamentos sem medir as consequências que ela vai trazer. Pode trazer bastante produtividade, mas provocar sérios danos ao meio ambiente e às pessoas, como temos visto ao longo da história. As questões de qualidade, não se trata mais, falar de qualidade e gestão ambiental, ela não é uma questão ela não é um valor agregado, mas sim uma necessidade. E aí nós vamos ver a responsabilidade social. É a empresa tratando com o olhar necessário as questões trabalhistas, o respeito aos direitos humanos, o combate à discriminação, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Quantas reportagens nós lemos, não só de países lá fora, mas de negócios até que aparentemente são bem-sucedidos, mas quando vamos ver a origem, e nós vimos determinadas marcas que absolutamente têm sido aniquiladas e extintas do mercado por causa do tipo de tratamento à mão de obra. Quantos de nós vimos aqui mesmo em São Paulo, nós estamos falando só de Oriente ou de Ocidente, não, é muito próximo de nós ainda podemos encontrar, então é preciso que estejamos atentos a isso. E as desigualdades, entre outros. Também a questão da segurança da informação. Aquilo que é prestado, que seja uma informação que o consumidor possa, que tenha credibilidade e segurança naquela informação que é prestada ao consumidor e às partes interessadas. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos bastante de stakeholders, que são as partes interessadas. E quem são as partes interessadas? São os nossos consumidores, a comunidade onde nós estamos instalados, o governo, os fornecedores, as entidades, né? E também que ela tenha um sistema de compliance saudável, né? Um sistema de confiança, de ética, de transparência nas informações dadas e expedidas pela organização. Também que ela tenha o seu sistema anticorrupção, isto como uma política de gestão. Também a governança corporativa, ou seja, são investidores que enxergam a organização em todos os seus aspectos, em todos os níveis, em todos os eixos de manutenção. E neste conjunto de disciplinas necessárias para se dizer que um negócio é ou não sustentável, nós encontramos aqui o tema do nosso encontro, desta reflexão, que são as compras sustentáveis. A Mariana falou do que ela fornecia para a Inoar. A preocupação da Inoar vai, sim, em conhecer o que os seus fornecedores fornecem e como é que o seu fornecedor lida com os seus fornecedores. E assim, os fornecedores dos fornecedores. Isso, e não só na matéria-prima, mas seja em todos os insumos, nas embalagens, nos métodos de produção utilizados, nos serviços que são prestados. Daí, isto que nós chamamos fazer compras sustentáveis é ir além do produto em si que está na minha planta e que eu preparo para disponibilizar na prateleira. Eu estou com o meu olhar voltado para todos os passos que antecedem a entregar para você, consumidor, para você, cliente, esse produto. Tá? E outro eixo, outra disciplina muito importante da empresa sustentável é o seu investimento social privado. Nós sabemos da responsabilidade pública que os governos têm, entretanto, uma empresa sustentável destina parte do seu capital, do seu investimento, também àqueles chamados projetos sociais. São aqueles projetos que visam atender necessidades das comunidades aonde os negócios estão inseridos. Por exemplo, a Inoar
tem o projeto Beleza Solidária. E o que as empresas buscam ver? Quais são as necessidades daquela região e também naquele momento, como é que ela pode contribuir? A Ainoar, por exemplo, ela tem um projeto chamado Beleza Solidária. Né? Esse projeto, ele tem sede lá em Assis, onde é a cidade de origem dos nossos fundadores, né, da Dona Inocência e do Alexandre. Esta casa que é a sede é a casa da família. Tá? Esta casa, ao longo do tempo, ficou numa região que se tornou até perigosa e hoje se tornou num centro de promoção humana. Depois, mais adiante, nós vamos ver com que atividades esta obra contribui para a sociedade. E, em se tratando do Instituto Beleza Solidária, não é só lá em Assis, onde é a sede, mas também nas comunidades onde eles têm unidades e algumas comunidades, além do estado de São Paulo, fora de São Paulo e também fora do país, porque sabemos que eles têm experiências também na África, onde tem unidade no ar e que tem uma comunidade que precisa de apoio. Esse é um projeto de envolvimento. Bem, como é que uma empresa se organiza para atender esta dimensão e ser uma empresa sustentável? Ela tem referências, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Social publicados no Pacto Global da ONU. E são objetivos que orientam as diversas vertentes de maior necessidade globais. Então, vai atender nestas linhas todas que nós já falamos, e há também as certificações socioambientais que orientam uma empresa. Por exemplo, o ISO 14000 para as questões socioambientais. Também se basear num relato, em promover um relato transparente e responsável do desempenho social, ambiental e econômico. Também outras empresas, outros segmentos, criam declarações de atendimento a protocolos específicos do segmento, com plataformas globais reconhecidas. Por exemplo, os supermercados, as grandes redes de supermercados, se uniram para criarem requisitos que são comuns a todos e que, nestes requisitos, há empresas especializadas em orientar os fabricantes que fornecem para as redes e a esses fornecedores, para garantir e colocarem em seus balanços que cumprem estes requisitos de comum acordo. E há uma série de outras iniciativas também disponíveis. E é preciso saber onde é que está a sua empresa. Você, empresário, você empresária que está vendo esta apresentação, com certeza, nós, como consumidores, estamos buscando, como a Dona Inocência falou, nós próprios estamos buscando, nós, consumidores, estamos buscando o que os negócios estão fazendo. Em primeiro lugar, né, adotar como estratégia de negócio, adotar e aplicar sustentabilidade em toda a estratégia de gestão, de modo a influenciar o seu próprio negócio e os seus relacionamentos para que igualmente cumpram esses princípios. Ou seja, nós estamos falando de uma formação de cultura, do abastecimento ao fornecimento em todos os níveis, né? O Instituto Beleza Solidária, por exemplo, quando nós falamos da empresa olhar para as suas necessidades e a necessidade aonde ela está inserida, eu tomei conhecimento, por exemplo, que o Beleza Solidária, ele se ocupa mensalmente da distribuição de centenas de cestas básicas ao longo do ano. E também da distribuição de produtos em condições especiais para os moradores em condição de rua, as comunidades LGBTQIA, e que no dizer da nossa cofundadora poderia ser o LGBTQIAPRUVXZ, ou seja, estar
a empresa, o empresário estar atento a todas as necessidades que vão surgindo. Nós estamos em meio a uma pandemia, ou estamos numa cidade onde há uma das unidades que eu sei, por exemplo, onde houveram enchentes. Então, a empresa não fica só esperando aquilo que a prefeitura, o que o governo esteja fazendo, ela sai imediatamente a levar alimentos, produtos de higiene, colchões, ou seja, estar atento a todas as necessidades a todo momento. Né? Doações, por exemplo, de capacetes de oxigênio para o Hospital Santa Casa de Assis. Doação de shampoo e outros gêneros para uma instituição que cuidou de pessoas estrangeiras que ficaram presas no aeroporto de Guarulhos, e um grupo de empresários se uniu para amparar mais ou menos 70 famílias, até que o governo enviasse avião para o Brasil para buscar. Nós não pensamos, mas é preciso que esteja atento a que necessidade, onde é que entram os meus produtos, onde é que a minha atividade entra, que eu posso contribuir com essa necessidade da comunidade. Também doação de cirurgia para uma pessoa necessitada de um alto perto de R$100 mil, e cuidar desta cirurgia e desse tratamento no anonimato. São exemplos de ações que nós, empresários, podemos fazer. Doação, também o ano de 2020, ele foi um ano de maior atuação, porque desde o início da pandemia, a Enoar atendeu várias demandas com a distribuição de álcool gel, de cestas básicas e de produtos que pudessem auxiliar, além de um cuidado todo especial com sua própria comunidade, que são os funcionários, em como ele conviver na comunidade onde ele está instalado num momento de pandemia. E eu tenho conhecimento desta principal atividade, eu chamo, do Instituto Beleza Solidária, que é a formação profissionalizante. É um investimento muito especial para fomentar a geração de trabalho e renda para a população menos favorecida. E a mais recente contribuição é uma parceria agora com o Sebrae, dando cursos e treinamento para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho e tenham a sua própria sobrevivência assegurada. Então, essas são imagens de ações realizadas. Isso são exemplos de iniciativas que vão contribuindo exatamente no lugar aonde está. E para que a gente conclua esta reflexão, então, ter a sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento é olhar para si e olhar para aqueles que me antecedem ao produto chegar na minha fábrica para disponibilizar ao fornecedor. Eu olho o antes e o depois, de onde vem para onde vai, tendo uma estratégia de sustentabilidade de curto, médio e longo prazo. Então não é uma coisa que veio só para esta moda, mas esta é uma ação que é ética, que é necessária, então ela faz parte da gestão. Também criando essa cultura organizacional que cuidar dos outros, atuar de maneira a produzir mais com menos, evitando desperdícios, gerenciando os riscos e de uma maneira transparente nas informações fornecidas a todas as partes interessadas. Existem recursos para isso. Na área de suprimentos, eu deixo uma chamada muito rápida aqui para vocês, daria para a gente conversar muito sobre isso, mas é importante saber que existe uma norma, assim como tem a norma ISO 9000, a ISO 14000, que tratam de assuntos de qualidade, de meio ambiente. Existe uma norma própria que é para compras sustentáveis, para as decisões de compras de fornecedores em todos os níveis. Esta norma, ela não oferece certificação, ela fornece
diretrizes e para que a empresa assim se estruture. Portanto, é uma necessidade de negócios que se tenha a sustentabilidade inserida. Mas numa pesquisa feita pela Universidade de Harvard, mostrou que, em geral, nós, como já tínhamos falado, os funcionários de compras nem sempre são treinados para esta visão. E muitas vezes a empresa está imbuída de todos esses princípios, mas tem um elo que não está acompanhando isso. E é ele que está buscando as fontes. Então, há uma necessidade de trazer os profissionais de compras e de negociação a se formarem e conhecerem o assunto para buscar isto nos seus parceiros. Vai além, então, dos bons negócios de qualidade, de prazo e de custo, mas também com as questões sociais e ambientais. E que também, quando uma empresa cuida de toda a cadeia, porque ela vai chamando a atenção do seu fornecedor, o fornecedor de seus outros fornecedores, ele também vai buscando melhoria de seus métodos e processos, e isso acaba sendo traduzido em melhoria de produto, em redução também de custos, de aproveito, de otimização dos recursos disponíveis de equipamentos. Isto quer dizer promover aumento de produtividade e, consequentemente, melhores resultados. E também aquilo que Dona Inocência já tinha apontado lá no início, né? Pesquisas globais mostram, ela falou de mais pontuados os mercados, e aqui pesquisas globais da McKinsey, agora de abril, aponta que 85% dos consumidores dizem que eles estariam mais dispostos a comprar produtos de uma empresa que utiliza-se de métodos sustentáveis. A última década mostrou que a sustentabilidade é uma preocupação cada vez mais importante e, sobretudo no ano passado, a pandemia motivou a indústria a definir novas metas para as cadeias de suprimentos. E isto, com esta geração de novas metas, o que é que aconteceu? Uma feliz consequência, que são os consumidores aumentando a sua consciência para a sustentabilidade. Então, definir metas, implantar programas de treinamento, enfim, enfatizar a importância da sustentabilidade leva as empresas, seus colaboradores, que levam para suas famílias, levam mudanças comportamentais, e isto leva à à modernização do estilo de gestão. Então, costumávamos ver como uma vantagem competitiva a empresa que dizia, eu gerencio toda a cadeia. Só que esta não é mais uma necessidade, não é mais uma vantagem competitiva, mas é uma necessidade para manter o negócio vivo. Então, não é mais apenas reciclar e usar recursos renováveis, mas responsabilidade socioambiental é um ponto focal. Né? E implementar estas práticas como ter diferentes pessoas, diferentes estados de pessoas, é um jeito de ser. Hoje a gente vê usando a camiseta Ainoar, vocês podem ver por esta foto, né? Diferentes. Tem lugar, e não é nenhum problema fazer a inclusão social nas etapas do negócio. E uma coisa muito boa que é comemorar tudo isto, saber que é um crescimento, é um valor agregado extraordinário. Trabalhar para uma organização que assim enxerga é agregar valor, é fazer dinheiro, sim, é promover sustento, sim, mas é muito mais que isso. Promover uma geração mais saudável, mais sustentável, é preparar para as futuras gerações uma herança melhor.
Muito obrigada a todos, muito obrigada, Inoar, muito obrigada a vocês. Cuidem-se nessa pandemia, que, se Deus quiser, todos nós sairemos livres com os devidos cuidados. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, dona Jacira. Eu costumo dizer que nada mais será como antes, né? As mudanças vieram e estamos aí preparados para enfrentar tudo que vem nesse novo mundo. Eu sei que chegaram várias perguntas e a nossa equipe já está dando uma olhadinha, selecionando as principais para que a gente possa responder, mas a gente tem mais um sorteio e vai ser agora. Se você ainda não clicou, vai ali no nosso código que está na tela ou pode entrar no link que está no chat. Sei que algumas pessoas andaram pedindo esse link de novo. Entra no chat aqui dessa plataforma de webinar, acessa o link que a gente vai começar mais um sorteio para ganhar todos esses produtos e mais ainda, hein? Acho que a cesta está mais caprichada. Vamos lá? Vamos para a nossa roleta na tela. Valendo, boa sorte! Muito bem, a pessoa que ganhou é Rafaela Querubina. Rafaela, se manifeste, pode levantar sua mãozinha aí, ou manda um oi aí no chat para a gente ficar com o seu contato e a nossa equipe poder conversar com você para programar o envio dos produtos, tá bem? Agora, eu quero convidar a Letícia Tavares, farmacêutica industrial pela Universidade Federal do Paraná, especializada em cosmetologia e perfumaria, que juntamente com os nossos convidados vai tirar as principais dúvidas que chegaram até aqui. Obrigada, Letícia. Obrigada, Ana. Obrigada, Inoar. O 7º Congresso da Inoar, minha 4ª honrosa participação nesse congresso. Muito feliz por estar aqui. Não deixei a Jacira sair do estúdio, porque a primeira pergunta é dela. Na verdade, o que nós fizemos? Nós pegamos as perguntas mais recorrentes, tá? Até compilamos, aí, transformamos uma pergunta, metade de uma, juntamos com a outra, para que todos se sintam ouvidos e respondidos nesse dia tão especial para nós. Jacira, a primeira pergunta é: tudo na Inoar é sustentável? Eu posso dizer para você que estamos num processo de alcançar. Nós ainda não conhecemos todos os fornecedores, todos os processos dos fornecedores, mas aquilo que você recebe no produto, nós asseguramos, você está adquirindo um produto sustentável. Mas a sustentabilidade, é importante dizer que ela acontece a cada dia, porque nós temos muitas novidades, muitos produtos, processos novos, tecnologias novas, e nós vamos nos adaptando também aos recursos que vão surgindo. Mas o produto que é oferecido, ele é absolutamente e socialmente responsável. Obrigada, Jacira. A segunda pergunta, aí eu vou responder um pouquinho e vou chamar o Io Takassi para complementar. Este mercado verde tem a ver com a química verde? Eu diria que eles são interdependentes, porque químico, né, a gente chama de todo produto que possui uma formulação, então a gente está falando aí do mercado cosmético, e sim, química verde é uma outra forma de inserir os produtos químicos no mercado verde, tá? E aqui nos bastidores eu estava conversando um pouquinho com o Io, e relembrei também algumas perguntas aí no nosso chat, dizendo que alguns consumidores, as pessoas que estão assistindo, dizendo: o produto vegano ele ainda é pouco acessível do ponto de vista econômico. Eu me tornei vegetariano há algum tempo e sinto dificuldade de implementar isso na minha vida. Ou essa mesma pessoa perguntando: quem não é vegano pode produzir um produto vegano? Sim, o veganismo ele pode chegar na sua vida
de uma forma gradual. Você não precisa, de repente, fazer uma alteração na sua alimentação, né, Iô, que é um passo bem comportamental, mas você pode oferecer, através do seu trabalho, um produto vegano. E, com isso, quanto mais oferta de produto vegano nós tivermos no mercado, a tendência é que ele se torne economicamente mais acessível. E eu estava falando com o Iô a dificuldade do consumidor de reconhecer e diferenciar um produto que seja vegano, de um orgânico, de um botânico, e para isso eu chamo aqui, novamente no estúdio, ele com sua vivência, para nos dar algumas dicas a esse respeito. Bom, aí entra um pouco da questão do que a gente falou, né, não só eu, mas outros palestrantes, de rastreabilidade de cadeia. Por quê? Foi uma coisa que eu mencionei na minha palestra. Você pega um produto acabado, você sabe que aquele produto está com os selos, está com as certificações, dizendo que aquele produto, o produto final, ele não foi testado. Porém, quando a gente vai verificar cada item na composição, como que a gente vai descobrir se os fornecedores na cadeia de suprimento também não testaram? Eu vou traçar um exemplo, um paralelo, para ficar mais fácil de entender. A gente tem as grandes corporações, por exemplo, as grandes marcas de chocolate. E aí a gente tem a questão da matéria-prima básica, né, base, que seria o cacau. E se vocês pesquisarem, vocês vão verificar que o cacau envolve a questão do extrativismo, e esse extrativismo ele pode envolver desmatamento, trabalho escravo e trabalho de menores. O mesmo, por exemplo, para óleo de palma. Então, se eu compro de um determinado fornecedor e esse fornecedor ele não me garante qual seria a origem desse produto, como eu vou ter a segurança de dizer que esse produto não teve nada envolvido, nesse caso, por exemplo, o Fair Trade, né? Mas trazendo para a realidade de cosmético, a questão dos testes. Idem para a questão do vegano. E pegando o gancho da fala anterior, a questão do vegano. As pessoas acham que se você não é vegano, você, de repente, não tem acesso a produtos, ou o veganismo é caro, etc. Tem muitos produtos acessíveis. Você não precisa partir daquele produto que, de repente, que pode custar um pouco mais, né? E você tendo essa preocupação, ainda que não seja vegano, você já está dando um sinal ao mercado, aí volto na questão do produto e de rastreio de cadeia. Por quê? Na medida que você escolhe um produto, que ele é vegano, ele tem todas as certificações, você está dizendo para essa empresa que você está optando, exercendo seu poder de compra naquele produto que não foi testado ou naquele produto vegano. Isso faz com que o mercado faça essa leitura em números, né, que a demanda está aumentando. Então a gente começa a equilibrar um pouco essa balança de produto que é testado e produto não testado. Por isso foi falado anteriormente na parte ecológica, nessa questão de as pessoas estarem se atentando para questões ambientais, etc. E aí eu vou voltar só um pouquinho para encerrar essa resposta, no que eu falei na minha apresentação, da rotulagem novamente, e da importância disso. Porque uma coisa que ficou muito conhecida através dessa onda verde, né, o chamado greenwashing, porque todas as empresas começaram a dizer que elas não testam animais, ou que elas são ecológicas, elas são preocupadas, etc. Muitas vezes isso é apenas uma jogada comercial, ou uma jogada de marketing. Então eu trago para essa realidade de produtos cosméticos, fazer uma brincadeira, que é o bunny washing. Então todo mundo agora quer ter o coelhinho. Então se você tem uma organização por trás séria, idônea, que certifica, que solicita laudos, não só do produto acabado, mas também dos fornecedores, você tem certeza de que aquele produto, na sua confecção, cadeia ponta a ponta, não envolveu nenhum teste, não envolveu nada desses assuntos que eu mencionei. Então, é muito importante aquela velha história, leia o rótulo, né? É muito importante a gente adquirir esse hábito, porque daí a gente vai estar não só exercendo o nosso poder de conta cidadão e mostrando para esse mercado que é o que você quer, é o que a gente quer. Então, esse acho que é uma decisão inteligente e consciente. Obrigada, Iô. Eu chamo agora a Mariana, da Áquia, para responder comigo aqui as duas últimas perguntas. Nosso tempo, infelizmente, é bastante limitado, mas
eu vou esperar que ela chegue aqui ao estúdio. Eu tenho as 2 últimas perguntas muito relacionadas com questões de formulação. Eu vou responder e você, como minha colega aí de desenvolvimento, por favor, faça a sua colaboração. Como é calculado o índice de vegetalização de um produto? É uma pergunta muito pertinente, porque é uma das poucas variações entre produto orgânico, cruelty-free, vegano, onde cabe calcular um índice. Porque o índice de vegetalização ele diz respeito ao percentual de produtos, de insumos de origem vegetal contidos naquela formulação. Então, sempre que você vê esse atributo descrito numa rotulagem, botânico, ou origem vegetal, ou infusão de algumas flores e vegetais, o índice correspondente é aquele da participação percentual desses ingredientes na formulação. Então, a gente tem lá os 100% na fórmula e 12% de ingredientes vegetais. É isso que quer dizer o índice de vegetalização. E um outro participante nos perguntou o seguinte: sulfatos, petrolatos, parabenos. O que vocês têm a colocar? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque ela mistura uma série de tribos. Se a gente pensar em sulfatos, a atribuição maior, o interesse maior é das comunidades que praticam no-pull, low-pull, co-wash. Ele não tem em si, o sulfato, um papel de biodegradabilidade ou de alterar diretamente um sistema orgânico vivo, mas ele é conhecido por promover o ressecamento da fibra capilar. Então, é por isso que ele é, muitas vezes, evitado em alguns tipos de produtos. Os petrolatos, aí sim, a gente está falando de um produto que é possível se acumular no meio ambiente, então ele tem interesse biodegradável. E os parabenos, eu vou até falar uma palavra aqui, mas parece um palavrão, eles são os disruptores endócrinos. O que quer dizer isso? Eles alteram o sistema endócrino de qualquer ser vivo. Por isso, não são interessantes que sejam aplicados, não são mais aceitos na União Europeia e uma série de outras praças onde a Inoar atua. Mariana, o que você nos adiciona aí nesses comentários? Bom, acho que você já deu bastante informação, né? Já foi bem completo, mas o que eu posso adicionar, primeiramente pensando no índice de naturalidade, é que todos os ingredientes que entram dentro da formulação, cada um deles tem o seu próprio índice. E quando a gente pensa na formulação, então, a gente vai fazer a soma desses índices todos, né, de tudo que está ali dentro, compondo essa formulação. Então, na minha apresentação, eu dei 3 exemplos, né, de ingredientes que são os emolientes, os tensoativos e os próprios ativos, mas a gente tem uma série de outros componentes também, então a gente também precisa ter um conservante, por exemplo, a gente tem a própria água, que normalmente é o veículo dos produtos. Então, a gente pega o índice de cada um desses produtos, de cada um desses ingredientes, e aí a gente faz uma soma para chegar ao índice de naturalidade do nosso produto acabado, do produto cosmético, de um produto da Inoar, por exemplo. Então, o ideal é que esse índice de naturalidade seja o mais próximo de 100% ou 1, né? Depende, algumas empresas comunicam em porcentagem, outras comunicam com número fechado, né? Que seria o 100%, seria 1. Então, o ideal é que seja cada vez mais próximo de 1, justamente porque aí você tem um produto que tem um índice de naturalidade mais alto, né? Então, é um produto que vai ter mais insumos de origem vegetal, e aí a gente sabe que tem toda uma questão também de diminuição de potencial de irritabilidade, a gente tem produtos mais suaves, normalmente quando a gente está falando de produtos naturais. Então, o índice de naturalidade é importante por causa disso, a gente tem uma ISO que explica detalhadamente como esse cálculo é feito e exatamente o que ele significa, mas, na verdade, tem se falado muito disso por conta da exigência do próprio mercado, né, de realmente querer saber o tanto que esse produto realmente é vegetal, que foi o que o Iô comentou, por exemplo, do tal do greenwashing, que a gente ouve falar bastante agora, que é assim, eu te digo que o meu produto é vegetalizado, né? Mas aí a gente tem a forma de realmente comprovar o tanto que ele é vegetalizado. Então, para isso que serve o índice. E em relação aos 3 aí vilões, né? Vamos dizer assim, eu
penso que é muito dentro do que eu comentei com vocês, da questão de cuidar do ser humano e também cuidar da natureza. Então, quando a gente pensa na parte dos sulfatos, tem toda essa questão do próprio indivíduo que está usando esse produto, né? Então, porque ele aumenta a chance, como você citou, de ressecamento, né? Então, ele tira um pouco daquela oleosidade natural dos fios. Então, ele já não é bom. Então, por exemplo, as cacheadas, que foram realmente que abraçaram muito isso sem sulfato, né? Porque para o cabelo cacheado, que tem uma tendência maior ao ressecamento, o sulfato é ainda mais agressivo. Então, ele tem essa questão. E também, por que não utilizar um tensoativo mais suave, um tensoativo que tem uma característica biodegradável, então que também não vai trazer nenhum tipo de dano para o meio ambiente. Então, aí eu acho que a gente junta as duas coisas. O mesmo caso do petrolato, né? Então, o petrolato, por exemplo, principalmente para a pele, ele tem uma característica comedogênica, que a gente fala, que é de fechamento dos poros. Então, ele não é interessante, né? E a gente tem inúmeros outros emolientes, né, de origem natural, que vão ter uma performance muito mais interessante e vão ser muito mais suaves. E a gente também sabe a questão da extração do petrolato da natureza, né? Porque não é uma fonte renovável e, inclusive, é motivo de inúmeros conflitos pelo mundo, aí, a questão do petróleo, né? Então, assim, novamente, não é bom para nosso uso, também não é bom para a natureza. E a questão dos parabenos já está comprovado, né? Que ele não é indicado para uso cosmético, ele realmente pode trazer uma série de malefícios. E, assim, esse produto, se não é bom para a gente, ele está aí no resíduo no meio ambiente, ele realmente não vai ser nem um pouco interessante, né? E é importante a gente pensar o tanto que o nosso mercado cosmético ele evoluiu, como hoje a gente tem muita alternativa, né? Então, a gente consegue fazer uma fórmula mais vegetalizada, uma fórmula mais leve, uma fórmula que não vai trazer nenhum tipo de dano para o consumidor e que também vai ser muito boa para o meio ambiente. Então, por que não lançar a mão dessas alternativas, né? Então, a gente caminha realmente nesse sentido de preocupação com o consumidor, né? E aí a gente também se vê como consumidora, né? Então, a gente vai oferecer para vocês o que a gente sabe que tem de melhor e, é lógico, cuidando da natureza, que é o nosso maior patrimônio. Obrigada, Mariana. De fato, não faz sentido oferecer bem-estar para o ser humano se isso depende do mal-estar, da falta de direito à vida, né, o direito inerente de outros seres vivos. Essa visão holística, ela não falha. Se faz mal para mim, fatalmente, em algum momento, vai fazer mal para o meio ambiente. Se faz mal ao meio ambiente, em algum momento, a médio e longo prazo, aquilo vai se acumular no organismo e fazer mal para o uso humano. Tendo essa filosofia em vista, não tem como errar. Eu agradeço a participação, vou chamar novamente a Ana agora para as considerações finais. Obrigada. Obrigada, Letícia, e todos os participantes que deram sua contribuição aqui. E eu quero agora agradecer a participação de todo mundo fazendo 2 sorteios. Então, não saiam ainda, que a gente tem 2 sorteios de produtos Inoar. 2 cestas bem recheadas vão chegar na casa de vocês. Lembrando que para participar do sorteio, basta apontar o seu celular para o código que está aí na tela ou para o link que está no nosso chat. Vamos lá? Primeiro sorteio agora na tela, vamos lá? Valendo! A sortuda é a Joyce Carolina Ramos e Silva. Joyce, dá um oi aí pra gente. Levanta a sua mão ou entra no chat para a gente poder falar com você, que a nossa equipe vai preparar o envio da cesta de produtos Inoar, tá bom? A gente tem mais um sorteio. Vamos lá para mais uma rodada. É o último, hein? Fiquem aí.
Uma sortuda Luana Araújo Emílio dos Santos. Parabéns, meninas, por terem... Vocês vão receber muitos produtos Inoar na casa de vocês. Luana, fala um oizinho aí também pra gente, no nosso chat, pra gente te localizar, tá bem? E eu queria informar também mais uma coisa, que os participantes que acompanharam essa tarde de palestras vão receber um certificado digital por e-mail, tá? Então vale o e-mail que vocês cadastraram aqui na nossa inscrição, tá bom? Eu quero agradecer a todos os convidados pelos conteúdos valiosos que foram compartilhados aqui hoje. Então, Inocência Manuel, Iota Kazi, Mariana Zaroni, senhora Jacira Moretti, Letícia Tavares, muito obrigada por trazerem estudos, ciência e competência para o nosso 7º Congresso Cabelo e Ciência, tá bom? Eu quero agradecer também a diretoria da Inoar. Inocência, Alexandre, muito obrigada pela oportunidade, e ao time de marketing que trabalhou incansavelmente para a realização desse evento, tá bom? Muito obrigada, até o próximo congresso, se cuidem. Tchau.